Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós vamos agora continuar a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós permanecemos no 11º capítulo do livro, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos nos dedicar agora ao último item do capítulo, portanto também o último item das instruções dos Espíritos, que tem como título uma pergunta. A seguinte pergunta: deve-se expor a vida por um malfeitor? Essa pergunta lançada por Allan Kardec. Muito interessante a questão. Portanto, esse item é o subitem 15 do capítulo 11 e é composto por esta pergunta de Allan Kardec e seguido por um parágrafo apenas com a resposta do Espírito Lamennais em 1862. Em resumo, nós diremos que este item ensina uma das formas mais sublimes de caridade que nós podemos conhecer e praticar. A doação de si mesmo em favor de uma pessoa que ainda está empenhada em fazer o mal. Isso acontece, ensina o capítulo, através do devotamento, que nós podemos chamar, portanto, de um devotamento incondicional, já que ele não vê a quem ele está se devotando, não é? Não vê a quem está fazendo bem. Esse devotamento pode produzir efeitos muito benéficos, tanto para aquele que é o devotado, quanto para aquele que recebe esse tipo de caridade. E esses efeitos, alguns deles são nomeados aqui nesse item também. Naquela ideia de continuidade que nós temos tentado explorar durante o nosso estudo, nós vamos lembrar que estudamos no item anterior como ser verdadeiramente caridoso com um criminoso. Agora, nesse item, nós estamos explorando com Kardec os limites dessa caridade que foi ensinada no item anterior. Pois, afinal de contas, nós fomos ensinados lá, não é? A sermos caridosos. Agora, quando Kardec pergunta, eu devo expor a minha vida por um criminoso? Kardec está perguntando no fim, né? No fundo, a pergunta é: a caridade tem limites? Mesmo que ela seja para com um criminoso? Esse amor para com o próximo tem limites, mesmo que seja por um malfeitor? Expor a minha vida já é demais quando se trata de alguém que ainda está empenhado em praticar o mal? É isso que Kardec está perguntando. Até onde eu vou com esse amor, com esse devotamento ao próximo, né? Esse amor que aqui a gente vai ver que tem essa característica principal do devotamento, né? Então vamos à questão do subitem 15. Allan Kardec pergunta: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Então a questão é bem clara, né? A gente tem um malfeitor, uma pessoa que é um malfeitor conhecido, que está correndo perigo, está prestes a morrer, e um outro tem condição de salvá-lo, mas para isso ele vai expor a sua vida. Kardec pergunta: esse segundo deve expor a sua vida? Se trouxermos para nós, né, a pergunta é como se estivéssemos perguntando: eu devo me esforçar para salvar alguém de um perigo de morte, sendo que essa pessoa pode continuar fazendo mal? Mesmo que eu corra o risco de morrer tentando salvá-lo? Bem, então agora nós vamos à resposta de Lamennais, que tem só um parágrafo, mas que nós dividimos em duas partes, por ser um parágrafo um pouquinho mais extenso, né? Portanto, aqui é a primeira parte do parágrafo, e daqui a pouquinho a gente continua. Então, nessa primeira parte nós lemos: questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Então, é uma questão que pode se apresentar à nossa mente, né? Ao nosso raciocínio, às nossas reflexões. Lamennais segue escrevendo: responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Então, a resposta de Lamennais está em conformidade com o seu adiantamento moral. E a gente vai ver que é
um nível bem interessante pela resposta que ele dá, né? Um nível alto de adiantamento moral, pois é muito difícil a gente agir da forma como ele vai nos orientar. Pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Aqui ele resume a pergunta que foi feita, né? E na sequência ele vai dizer: o devotamento é cego. Então aqui é a principal característica desse amor, pois estamos vendo um capítulo que tem o título Amar o próximo como a si mesmo. A primeira característica, ou a principal característica desse amor é o devotamento. Desse tipo de amor de quem expõe a vida por um malfeitor, né? O devotamento é cego, essa é a característica que nos ajuda a praticar esse tipo de caridade. É cego, não enxerga o malfeitor, enxerga um filho de Deus. Como já fomos orientados a pensar no item anterior, a questão da igualdade muito forte, né? Entre nós e todos aqueles que convivem conosco na Terra. Todos somos filhos de Deus, todos erramos em algum momento, todos precisamos de perdão. Então, o devotamento é cego. Segue Lamennais dizendo: socorre-se um inimigo. Já fomos ensinados a fazer isso em itens anteriores. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, a um malfeitor. É isso que é um malfeitor, um inimigo da sociedade. Se a gente socorre um inimigo, a gente socorre um inimigo da sociedade, um malfeitor. Em resumo, é essa a resposta, né, que Lamennais nos oferece. E ele segue explicando que o seguinte: julgais que será somente a morte quem, em tal caso, se socorre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Então aqui nós temos um ponto interessante, porque Lamennais diz: quando você salva essa pessoa, você não está salvando ela apenas da morte, você a está salvando da sua vida passada. E que vida passada é essa? A sua vida de malfeitor, porque dali em diante ele pode mudar de vida. A sua vida de empenho no mal, de empenho, não é, em não seguir as leis de Deus. Tanto que o texto segue dizendo: imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, ou seja, quando ele está prestes a desencarnar, né, prestes a morrer, naquele perigo iminente, o homem perdido volta, né, ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Então, ele tem aquela visão do seu passado, das coisas que ele fez, né, a consciência chamando. A morte, quiçá, a morte, quem sabe, né, lhe chega cedo demais. Talvez ele conclua isso. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Então ele pode ter todas essas impressões muito fortes nesse momento em que ele está prestes a desencarnar. Essa lembrança da vida passada, esse vislumbre da vida futura, que mostrarão a ele que ele está na iminência de viver grandes tormentos, grandes dificuldades. Então ele pode, nesse momento, né, de extremo perigo, de vislumbre dos atos passados, de vislumbre da vida futura, de uma reencarnação dolorida, ele pode, nesse momento, mudar a sua atitude, ter vontade de mudar a sua atitude. Essa situação toda pode ser suficiente para que ele tenha uma nova vida, para que ele comece a construir uma nova vida. E essa nossa atitude de devotamento, em nos arriscarmos para salvá-lo, pode ser para ele o exemplo de amor que faltava ser vivido, que faltava ser sentido. Pode ser um impulso que faltava para o seu despertar e para a sua mudança de atitude. Então nós temos um papel muito importante aqui, o papel daquele que é um incentivador, daquele que é um exemplo, daquele que coloca a sua vida à disposição do outro e que faz com isso com que ele mude a sua concepção a respeito do que é a vida. Nós temos um parâmetro muito interessante para isso, para esse exemplo, que é o nosso Mestre Jesus. Jesus se entregou ao martírio da cruz, se entregou aos martírios que viriam no Calvário, né, para dar exemplo à humanidade. Ele, que era puro de coração, era inocente, se entrega para nos dar esse exemplo, justamente esse exemplo.
Se eu preciso entregar a minha vida para que os outros entendam o exemplo, para que entendam a caridade, para que entendam a relação com Deus, eu assim o faço. Se eu preciso dar a minha vida por um irmão que é um malfeitor, e todos nós não éramos, todos nós não somos malfeitores diante da lei divina, bem, essa entrega de Jesus em favor de todos nós, para que nós pudéssemos segui-lo, não no caminho da dor, no caminho da caridade. Então nós temos aqui essa condição de seguir Jesus nesse caminho. Retomando, essa primeira parte do parágrafo nos orienta no sentido de que a atitude que nós devemos ter é a do devotamento ao outro, sem levar em conta o momento em que esse espírito vive, que é um momento no qual ele ainda se compraz ou que ele ainda se dedica a não fazer o bem, em que ele se dedica a fazer o mal. Para nós não importa, pois afinal de contas nós podemos, com nossa atitude, levá-lo a um caminho diferente. Última parte, então, desse parágrafo que encerra o texto e encerra também o capítulo 11 do Evangelho. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos, né? Vai e faz isso, vai lá e faz. Lançai-vos, todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lamennais está nos dizendo, vai e faz. Vocês já têm o esclarecimento, o conhecimento espírita, conhecimento cristão. Agora é ação. Agora faz, né? Agora é hora de fazer. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. Salva, né, o malfeitor. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, pois se sentiria muito mal, né, naquele momento da sua morte, teria morrido revoltado contra Deus, se atirará nos vossos braços. Verá em nós um motivo de esperança, de alento, de consolo. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, podes salvá-lo, salva-o. Ao salvá-lo, como nós vimos aqui no item, ele pode mesmo se reformar e pode conhecer em nós um benfeitor. Se tratar então de um inimigo, pode ser o fim aqui dos laços de inimizade. Mas pode ser. E Lamennais nos diz, todavia, a gente não precisa perguntar se isso acontecerá dessa forma ou não. Bem, nós temos a obrigação, o dever de salvá-lo. Isso pode fazer sim com que ele se reforme. No entanto, nós não devemos questionar se esse resultado será alcançado. Porque um dia acontecerá, mas a gente não sabe se é imediatamente. Então a gente não deve questionar, porque nós estamos fazendo por amor e não por interesse ao resultado. O que é uma coisa muito diferente, né? Estamos fazendo por devotamento a um irmão, a alguém que é igual a nós diante de Deus, e não por esperar esse resultado. Ainda o parágrafo nos orienta na conduta, para que nós tenhamos essa conduta que nasce da voz do coração, que nasce do amor. A voz do coração é a voz do amor. É isso que deve nos mover na direção do bem. É isso que deve nos mover na direção dessas atitudes de amor ao próximo, nessas atitudes de amor incondicional, mesmo aos inimigos e mesmo aos malfeitores. Isso encerra este item precioso do capítulo e encerra também o capítulo 11 como um todo. Lembremos apenas que o título do capítulo é Amar o Próximo como a si mesmo. A questão da igualdade é explícita durante todo o capítulo e muito bem explorada ao final do capítulo, nesses últimos itens que nós temos estudado. Bem, sou igual ao meu próximo porque também sou filho de Deus. Estamos todos iguais por natureza. Somos todos devedores diante da lei, alguns com mais responsabilidade, outros com menos, diante dessa lei divina. Devo agir para com os outros devedores com o mesmo amor que Deus me oferece. Perdão, benevolência, caridade, devotamento.
Posso e devo oferecer tudo isso a mim mesmo enquanto devedor para que eu tenha chances de me corrigir e seguir adiante. Mas devo oferecer também aos outros, porque eu devo amar aos outros da mesma forma como eu amo a mim mesmo. Resumo desse item como um todo, para fecharmos o nosso estudo: o bem mais valioso que nós temos é a vida. Ao expormos esse bem por uma pessoa de má conduta, estamos praticando o máximo da caridade. Estamos dando aquilo que há de mais valioso para nós. Essa é a caridade mais difícil de todas. Por isso, quando nós assim agimos, isso reverbera, isso ecoa poderosamente no coração, na mente, no espírito que recebe de nós essa atitude de caridade. E cedo ou tarde, a mudança para ele virá. Ele será uma pessoa empenhada em fazer o bem. Por isso, concluímos que somos capazes de ajudar no progresso de todas as pessoas quando agimos com amor e com devotamento. É uma benesse para nós, é uma benesse para o próximo, e tudo isso agrada a Deus. Estamos assim cumprindo a lei divina. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter sabedoria e força moral para seguir nesse caminho. Que tenhamos vivo o estudo do Evangelho em nossas mentes e que possamos segui-lo sempre. Deixamos os votos, então, das bênçãos de Deus para essa nossa jornada, o nosso fraterno abraço e continue conosco nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo.